Os destaques de 2020 entre os julgamentos do ano do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui, é claro, na TV Justiça. Mais uma edição do Plenárias Especial Retrospectiva 2020 está começando agora. Hoje, com mais uma seleção dos principais momentos das sessões do plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. Como sempre, a gente começa conversando com a Karina, que acompanhou todo esse ano de 2020 em um determinado momento aqui nos estúdios da TV Justiça e agora nessa sistemática, não é, Karina? Via Skype, por conta da pandemia que caracterizou todo este ano de 2020. Vários destaques, inclusive não apenas relativos à Covid-19, a questão da pandemia, diversos julgamentos relativos ao combate à pandemia caracterizaram o ano, vimos em edições anteriores, mas tivemos também matéria tributária, contribuição, Sebrae é um dos temas de hoje, por exemplo. Exatamente, Cadu. Para esse Plenárias Especial, a gente preparou 3 grandes temas que foram discutidos no plenário do Supremo Tribunal Federal e a gente vai acompanhar aqui do desenvolver aqui do nosso programa. Um deles foi o julgamento em que se confirmou a constitucionalidade da instauração de um inquérito para apurar as fake news contra críticas que estavam sendo feitas ao Supremo Tribunal Federal e também supostas ameaças aos integrantes do Supremo Tribunal Federal e que os ministros concluíram pela sua constitucionalidade, legalidade e o inquérito continua sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Um outro tema também, como você mesmo disse, foi a discussão para saber se as contribuições sociais destinadas ao Sebrae, à Apex e à BDI, mesmo depois de uma emenda à Constituição em 2001, se elas deveriam continuar sendo cobradas e repassadas ou se elas eram inconstitucionais depois dessa alteração da Constituição. E um outro tema, o último tema trabalhado neste nosso plenárias especial, trata de uma decisão do referendo numa medida cautelar do ministro Edson Fachin, em que se determinou a retirada da Força Nacional de 2 municípios no estado da Bahia. Vamos acompanhar como foram essas decisões ao longo de 2020 no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bem dito, Karina. Inclusive, o inquérito das fake news foi exatamente um dos grandes destaques, um dos grandes debates deste ano de 2020. Em junho deste ano, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela validade, como já adiantou a Karina, do chamado inquérito das fake news. A investigação apura a disseminação de notícias falsas, além de ofensas e ameaças contra os ministros da Corte. Por 10 votos a 1, prevaleceu o entendimento de que a portaria da presidência do Supremo Tribunal Federal, que deu início às investigações, é constitucional. Na ação, a Rede Sustentabilidade questionou a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2019, com base no regimento interno da Corte. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. O partido também argumentou que, salvo raríssimas exceções, não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais sem a participação do Ministério Público. O relator da ação, ministro Edson Fachin, votou pela constitucionalidade do inquérito das fake news. Para ele, a apuração se justifica por causa dos ataques sofridos pelo Supremo, que incluem ameaças de morte ou prisão de seus integrantes e atos que pregam a desobediência a decisões judiciais. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país. O relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes, acompanhou o voto do ministro Edson Fachin e destacou o grau de violência das ameaças sofridas pelos ministros da Corte. Abre aspas. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Em nenhum lugar do mundo isso é liberdade de expressão. Isso é bandidagem. Isso é criminalidade. Postagem realizada por uma advogada do Rio Grande do Sul, incitando o estupro
incitando violência sexual contra a filha de ministros do Supremo Tribunal Federal. Além de Moraes, mais 8 ministros acompanharam o voto do relator. Para eles, o inquérito aberto pelo Supremo segue a norma legal e é uma resposta diante da gravidade dos ataques. Segundo os ministros, na democracia não há espaço para violência, ameaças e discurso de ódio. As instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. Esses atos que estão sendo praticados é o germe inicial de instalação no Brasil de atos de terrorismo contra a corte, manifestações de atentado contra o prédio, contra os ministros, visando exatamente elevar o temor. A democracia não pode ser deixada em desvalia pela ação de pessoas autoritárias, daqueles que pretendem a morte da Constituição para colocar a sua vontade pessoal, individual, seus voluntarismos à disposição de todos os outros e submetendo e dispondo todas as pessoas a seu talante. Os resultados obtidos ao longo dessa investigação revelaram a existência de um aparato delituoso, cujo suporte operacional reside em uma verdadeira máquina de fake news. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. Ele defendeu a liberdade de críticas ao Supremo Tribunal Federal e ressaltou que não há possibilidade do Poder Judiciário participar da fase pré-processual e da coleta de provas. Para o ministro, ao assumir a investigação das fake news, o STF teria ultrapassado os limites da organização processual. Cuja condição investigatória está sendo feita por magistrados sem participação do Ministério Público, em afronta à Constituição e ao sistema acusatório. O então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que a instauração do inquérito por meio de portaria assinada por ele foi uma reação institucional que se tornou necessária em razão da escalada das agressões cometidas contra o tribunal. Toffoli frisou que o objetivo do inquérito não é apurar críticas ou meras discordâncias a decisões do Supremo, mas investigar ataques que têm como objetivo minar a credibilidade da Suprema Corte. Aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização. É aceitar que nada pode ser mudado, que nada pode ser feito. Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo rejeitou a ação da rede e decidiu pela validade do inquérito das fake news. Pois é, Karina, um debate que foi que é muito forte, inclusive fora do plenário do Supremo Tribunal Federal, até porque as questões envolvidas, e pelo que vimos, inclusive da própria fala dos ministros, aqui se trata da investigação, não de críticas ao Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, trata-se de um ambiente democrático, com relação, inclusive, à concordância ou discordância de posições até mesmo dos ministros, desde que respeitada a lei, evidentemente. E, no caso, se trata de ameaças muito sérias que aconteceram exatamente durante esse período, em uma investigação, inclusive, que ainda continua. Exatamente, Cadu. O ministro Dias Toffoli, que era o presidente da corte à época desse julgamento, ele disse que o objetivo da instauração deste inquérito, que é feito de forma excepcional diante da previsão do regimento interno, diante da inércia de autoridades que deveriam tomar determinadas posições e não o fizeram, não houve outra alternativa senão instaurar este inquérito no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E que o objetivo não é simplesmente afastar essas críticas, como você disse, ou uma discordância com os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e uma suposta violação dessa liberdade de expressão. Mas o objetivo é buscar apurar essas críticas que, de uma certa forma, minam a credibilidade da Suprema Corte. O ministro Celso de Mello, que ainda não havia se aposentado quando desse julgamento, porque foi em junho de 2020, ele se manifestou no sentido de que
essa atuação do Supremo, instauração deste inquérito, é uma medida e uma possibilidade extraordinária e excepcional de proteção da independência do Poder Judiciário e que se fazia plenamente constitucional. Me lembro que desse julgamento, Cadu, que a gente pôde acompanhar aí já, eu aqui em casa e você aí dos estúdios da TV Justiça, muito se falou da recepção do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, já que o regimento ele foi confeccionado antes da Constituição de 88. O ministro Marco Aurélio entendeu que esse dispositivo, ao autorizar a instauração deste inquérito, não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, havendo, portanto, uma violação do sistema penal acusatório, já que, para o ministro Marco Aurélio, o único que ficou vencido durante o julgamento neste caso, deveria ser proposto, essa investigação deveria ter sido proposta pelo Procurador-Geral da República e não sido instaurado pelo próprio Supremo, que será o órgão julgador e, para ele, ao mesmo tempo sendo investigador, haveria uma violação desse sistema penal acusatório. Mas não foi essa a decisão que prevaleceu. Os ministros, por maioria que se formou, entendeu que o artigo 43, não obstante o regimento seja anterior à Constituição de 88, ele foi recepcionado como lei ordinária e o artigo 43 está de acordo, vem ao encontro ao texto constitucional para permitir que se prossiga no Supremo Tribunal Federal este inquérito para apurar essas incitações e supostas ameaças, não só a credibilidade da Suprema Corte, mas também a incitação e ameaças feitas a membros e familiares do Supremo Tribunal Federal. Destaque, portanto, do ano de 2020. Vamos para mais um. Desta vez, nós vamos viajar um pouquinho mais no tempo. Vamos para o mês de setembro. O plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 17 de setembro, retomou o julgamento de recurso que questionava a contribuição destinada ao SEBRAE, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Ainda na sessão, por maioria, os ministros decidiram que o prazo de validade de concurso é a data limite para aprovado em cadastro reserva buscar nomeação. O recurso extraordinário foi apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, que entendeu ser possível, mesmo esgotado o prazo de validade de concurso, propor ação objetivando o reconhecimento do direito à nomeação. A matéria envolve o artigo 37 da Constituição Federal, que prevê o prazo de validade do concurso público de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Uma candidata entrou com ação na Justiça alegando que foi classificada no cadastro reserva e, por isso, teria direito de ser nomeada. O RE é de relatoria do ministro Marco Aurélio, que deu provimento ao recurso extraordinário e, com esse entendimento, negou o pedido inicial formalizado pela candidata, fixando a seguinte tese: a nomeação deve ser buscada judicialmente dentro do prazo de validade previsto no edital do concurso. O plenário retomou o julgamento do RE com o voto do ministro Edson Fachin, que deu provimento ao recurso, mas teve um entendimento diferente do relator na formulação da tese. A alegação, continuo, de preterição pode ser deduzida em juízo, no meu modo de ver, antes ou após o término do prazo de validade do concurso, desde que respeitado o prazo prescricional previsto no artigo 1º do Decreto 20.910 de 1932. Já os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli seguiram o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou com ressalvas o voto do relator, reformando a decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho, julgando improcedente o pedido inicial da candidata. Ele propôs uma tese diferente do relator. Nós estamos aqui discutindo, como todos sabem, o candidato que tenha sido aprovado fora do número de vagas. Nós estamos falando aqui de cadastro de reserva e em que situação ele teria direito à nomeação. Portanto, expirada a validade do concurso, ele não tem mais esse direito. O presidente Luiz Fux e a ministra Rosa Weber seguiram o voto do relator. Não foi demonstrada preterição arbitrária nem surgimento de vagas, além das previstas no edital do concurso, dentro do prazo de validade do certame. Então, assim como o eminente relator, eu dou provimento ao recurso extraordinário.
ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento do voto do ministro Edson Fachin. Penso, com o devido respeito, que não podemos colocar as conveniências da administração pública acima do direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário. Por unanimidade, os ministros deram provimento ao recurso, mas como houve divergência na formulação da tese final, ela só será fixada em outra sessão plenária com a composição completa da Corte. Também foi iniciado o julgamento de um recurso extraordinário interposto pela Fiação São Bento, que questiona a contribuição destinada ao SEBRAE, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, após o advento da Emenda Constitucional 33 de 2001. Houve sustentação oral das partes. Neste caso, uma coisa é a finalidade do dispositivo, que é eliminar a folha de salários como base de oneração, e número 2, limitar o exercício do poder. E toma a União, com o máximo respeito, esta gênese como se fora a vontade do legislador. Mas não é a vontade do legislador, é a vontade do executivo. Poucos casos ficou tão evidente como o poder de tributar, na verdade, pode ser o poder de construir, o poder de construir empregos, o poder de construir oportunidades, o poder de construir empreendimentos, o poder de construir desenvolvimento. A Fazenda Nacional reitera o seu pedido de desprovimento do recurso extraordinário. Na sessão, o vice-procurador-geral da República destacou que a folha de salários não foi imunizada pelo Constituinte e que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não são impostos. Portanto, a leitura sobre essas contribuições deve ser diferenciada. Não causa espécie que uma tributação como a do SEBRAE, a BDI e a PEX, por um aditivo, acabe recaindo em folha de salários. O Constituinte não imunizou folhas de salários. A ministra Rosa Weber, relatora do recurso, considerou as contribuições inconstitucionais e reconheceu que elas não devem ser exigidas desde dezembro de 2001, data em que teve início a vigência da Emenda Constitucional 33 de 2001. Dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação e reconhecendo a inexigibilidade das contribuições para o SEBRAE, a APEC e a BDI a partir de 12 de 12 de 2001, data da vigência da Emenda Constitucional 33 de 2001, reputar indevidos os recolhimentos assim efetivados pela autora, observada a prescrição quinquenal, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais. Depois do voto da ministra Rosa Weber, o julgamento foi suspenso. O julgamento sobre a contribuição destinada ao SEBRAE e outros órgãos, ele foi suspenso nesta sessão, mas houve continuidade na sessão seguinte, no dia 23 de setembro, uma quarta-feira. É um dos destaques que vamos conferir logo depois do intervalo aqui no Plenárias. Plenárias está de volta com destaques do ano de 2020 no plenário do Supremo Tribunal Federal. No bloco anterior, vimos que o plenário do STF, na sessão do dia 17 de setembro, retomou o julgamento de recurso que questiona a contribuição destinada ao SEBRAE, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Na semana seguinte, na sessão do dia 23 de setembro, quarta-feira, foi finalizado o julgamento do processo sobre a contribuição. Por maioria, o plenário do STF decidiu que é constitucional a contribuição social. Essas contribuições incidem sobre a folha de salários de empresas contribuintes. Os ministros retomaram o julgamento do recurso extraordinário sobre a exigibilidade da contribuição destinada ao SEBRAE, à Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos e à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Na semana passada, a relatora, a ministra Rosa Weber, votou pelo provimento do recurso para afastar a exigência da contribuição social sobre a folha de salários de empresas contribuintes. Essa contribuição já existia desde 1990, mas a exigência dela passou a ser questionada porque folha de salário
não consta como base de cálculo na redação dada à Constituição após a promulgação da Emenda Constitucional 33 de 2001. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, que abriu divergência e negou o pedido da empresa para manter incidência das contribuições sobre a folha de pagamento. Esse desígnio constitucional de promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas já foi reconhecido como a finalidade constitucional do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, pelo plenário da Corte, em julgamento da ADI 4033, de relatoria do eminente ministro Joaquim Barbosa, em 2001. Mesmo entendimento teve o ministro Dias Toffoli. São constitucionais as contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao SEBRAE, à Apex e à ABDI, inclusive após o advento da Emenda Constitucional número 33/2001. Já o ministro Edson Fachin votou com a relatora no sentido de dar provimento ao recurso e entender que as contribuições não seriam mais devidas após a Emenda 33 de 2001. Firmei convicção racional e sistemática no sentido da ocorrência de inconstitucionalidade superveniente da legislação ordinária e elegeu a folha de salário das empresas como base de cálculo da CID-SEBRAE, com consequência, portanto, de acompanhar a proposta de Sua Excelência, eminente ministra relatora, pelo provimento do recurso extraordinário. O ministro Luiz Roberto Barroso votou com a divergência no sentido da constitucionalidade das contribuições destinadas às entidades. A referida emenda, a meu ver, comporta a interpretação de que trouxe um rol exemplificativo de materialidades econômicas para a incidência das contribuições sociais e das contribuições sobre o domínio econômico. A ministra Carmen Lúcia seguiu a divergência. Eu estou votando no sentido de negar provimento ao recurso com todas as vênias do brilhantíssimo voto da ministra relatora e dos argumentos agora trazidos pelo ministro Edson Fachin no seu não menos brilhante voto. Já o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o entendimento da relatora. A interpretação trazida pela eminente ministra Rosa Weber é adequada, é razoável e encontra, sim, data vênia, amparo nos precedentes que foram, enfim, discutidos e julgados e definidos por esta Suprema Corte. Também seguiu a divergência o ministro Gilmar Mendes, votando pela constitucionalidade da contribuição social destinada ao SEBRAE, Apex e à ABDI. Esses serviços que deixam de ser prestados porque não terão mais subsídios, fontes de custeios, certamente ficarão a cargo da administração direta, que terá que buscar, portanto, outra forma de financiamento. O ministro Marco Aurélio também seguiu o entendimento da relatora. Aqui há uma disciplina quanto a essa contribuição específica e uma disciplina limitadora considerada a atuação do legislador ordinário. O presidente Luiz Fux votou com a divergência e, por maioria, o plenário negou provimento ao recurso que foi interposto pela Fiação São Bento contra a decisão do TRF da 4ª Região. O resultado deste julgamento gera impacto a 1.210 processos semelhantes em instâncias inferiores e que aguardam a deliberação do STF. Por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a ordem do ministro Edson Fachin para retirar o contingente da Força Nacional de Segurança em 2 municípios da Bahia. O emprego das equipes de segurança havia sido autorizado com base numa portaria do Ministério da Justiça, mas sem o pedido do governador do estado. A reportagem, à época, foi por Marta Ferreira. O processo analisado pelo plenário foi uma medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, no prazo de 48 horas. A determinação foi feita no âmbito da ação civil originária, ajuizada pelo Estado da Bahia contra a portaria do Ministério da Justiça, que autorizou o emprego do efetivo na região entre os dias 3 de setembro e 2 de outubro.
A iniciativa se deu em apoio ao Ministério da Agricultura para o cumprimento de mandado de reintegração de posse de 2 assentamentos do INCRA. Houve sustentação oral. O primeiro a se manifestar foi o advogado-geral da União. Não reconhecer à União a possibilidade de defender o próprio patrimônio seria afirmar que a União não poderia funcionar senão amparada nas muletas que lhe fornecesse outro ente, o que contraria a lógica das instituições. O vice-procurador-geral da República defendeu a autonomia dos entes federados. E interessa ao Ministério Público, neste caso, para o seu deslinde, a observação de que, malgrado haja uma engenharia constitucional, uma locução de uma força condominial, essa força condominial, quando age numa unidade, tem que respeitar as autonomias dessa unidade nos termos da Constituição e restritiva com relação à intervenção. O ministro Edson Fachin, relator da ação civil originária, propôs o referendo da cautelar deferida por ele, no sentido de determinar que a Força Nacional se retire dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia. A Força Nacional é uma força de cooperação. A Força Nacional não é exclusivamente da União, ela é da Federação. E a União certamente sabe, como do escorreito trabalho e elogiadíssimo trabalho dos integrantes da Advocacia Geral da União, sabe que o caminho da defesa do patrimônio é o caminho do Poder Judiciário e não de um outro ente da Federação. O ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência no sentido de que a União pode invocar a Força Nacional sem a permissão do governador para proteger bens federais. É preciso que haja uma alternativa mais ágil para que a União Federal possa cumprir muitas vezes a sua missão, inclusive na repressão a determinados crimes, que não pode depender do governador do Estado. O governador do Estado pode ser de oposição, pode não querer cooperar e não será surpresa para ninguém descobrir que em algumas partes do Brasil a polícia é parte do problema e não da solução. O plenário, por maioria, decidiu referendar medida cautelar deferida pelo ministro Edson Fachin, que determinou à União a retirada de todo o contingente da Força Nacional de Segurança Pública dos municípios de Prado e Mucuri, na Bahia, vencido o ministro Luiz Roberto Barroso. Karina, o pano de fundo deste julgamento é algo que é fundamental no sistema republicano e federativo, que é a autonomia política. Exatamente, Cadu. Essa foi a tônica dessa discussão. Vamos lembrar que o artigo 18 da Constituição garante aos entes federativos uma tríplice capacidade para garantir essa chamada autonomia política. Uma capacidade de autogoverno, elege os seus próprios representantes, auto-organização, na medida em que dá aos estados a possibilidade de ter uma Constituição estadual, por exemplo, e auto-administração. E dentro da segurança pública, são os estados quem devem gerir aquelas situações de crise, vamos dizer assim, sem que haja uma intervenção da União, que seria uma hipótese absolutamente excepcional e prevista na Constituição como hipótese alternativa, assim, de medida extrema. Mas aqui nesse caso, olha bem, como as coisas aconteceram. A pedido do Ministério da Agricultura, o Ministério da Justiça editou uma portaria para determinar que a Força Nacional fosse até lá para auxiliar no cumprimento de mandados de reintegração de posse em assentamentos do INCRA, portanto, da União. O governador, ao propor essa ação e pedir a medida cautelar, dizendo que estaria havendo uma violação dessa autonomia do Estado da Bahia, ele disse que, não obstante a ordem foi dada para se preservar a ordem pública e a incolumidade tanto das pessoas e do patrimônio que estavam ali sendo, poderiam ser aviltados em razão dessa reintegração de posse, não ficou demonstrado que havia qualquer risco ou, de uma certa forma, desestabilização institucional ou risco de qualquer natureza para se justificar o encaminhamento dessa Força Nacional para o cumprimento desses mandados de reintegração de posse. O ministro Edson Fachin, relator, inclusive, ele disse que há uma legislação de 2007,
que prevê que para que haja o encaminhamento dessa Força Nacional é preciso que se estabeleça um convênio entre os entes federativos e que isso não teria acontecido com o governador do estado da Bahia. Na ausência, portanto, e nesse encaminhamento, estaria em risco uma possível violação dessa autonomia política. E os ministros, então, decidiram que, além de causar altos riscos para esse pacto federativo, que é a característica do nosso Estado democrático de direito, haveria também não foi demonstrada a imprescindibilidade da necessidade do encaminhamento da Força Nacional. Como a gente viu, o único a ficar vencido nesse julgamento foi o ministro Luiz Roberto Barroso, para que entende que é possível sim que haja que haveria a possibilidade desse encaminhamento da Força Nacional, já que o decreto que autoriza dizia que a solicitação poderia ser ou pelo governador do estado, o que não foi o caso, ou uma solicitação pelo ministro da Justiça, que foi exatamente a portaria que estava sendo questionada. De toda forma, os ministros, por maioria, decidiram, então, que deveriam ser retiradas esses integrantes da Força Nacional, justamente por um risco a esse pacto federativo, Cadu. Karina, mais um destaque, portanto, do ano que passou. E temos encontro marcado com mais julgamentos do ano de 2020, já no encerramento desta sucessão de programas, tratando exatamente dos principais momentos no plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020. É isso aí, Cadu. Mais um Plenárias especial a gente vai preparar com outros destaques que aconteceram no plenário do Supremo Tribunal Federal, nas sessões que aconteceram por meio de videoconferência no finalzinho do ano de 2020. Você acompanha o Plenárias aqui na TV Justiça, na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Se preferir, direcione a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da tela e acompanhe o podcast Plenárias quando e onde quiser. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.